Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo sobre o livro Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 9, cujo título é Mediunidade e Fenômeno, essa é a quarta parte. O livro Missionários da Luz é escrito por André Luiz com a psicografia do Chico Xavier. É o terceiro livro da série que André Luiz escreveu e cujo título é A Vida no Mundo Espiritual. Esse livro em especial, o tema é mediunidade. André Luiz está acompanhando o Alexandre, que é o orientador de um grupo de encarnados que está em desenvolvimento mediúnico. Nesse capítulo 9 em especial, Alexandre está fazendo uma palestra no plano espiritual, tanto para encarnados como para desencarnados, a respeito da mediunidade. E é isso que a gente vai ver. É uma parte da palestra dele que nós vamos ver, é a parte 4 desse capítulo 9. Depois, se você se interessar, entra no playlist do YouTube e tem separado Missionários da Luz, você vai lá e pode pegar na sequência. É uma maneira de você estudar esse livro super mega importante sobre mediunidade e entender um pouquinho melhor o tema e alguns detalhes que numa leitura que você faça isolada pode acabar passando despercebido. Alexandre, então, está falando, ele tinha dito anteriormente que mediunidade não é uma coisa assim mecânica, você chega e trabalha a mediunidade numa reunião. Ela precisa de certos preparos, estudo, dedicação, disciplina, e ele continua assim. Urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis, furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Urge, quer dizer, urgente, rápido, né? Para ontem você precisa fugir da apropriação indébita. O que é apropriação indébita? É você botar a mão no que não é seu, você se apropriar do que pertence a outra pessoa. Então, muitas pessoas muitos médiuns acabam achando que têm o direito de cobrarem pelos serviços da mediunidade e eles se esquecem que não são eles que produzem o fenômeno. Quem produz é o espírito. Então, se caberia algum pagamento, seria o espírito e não ao médium. Então, esse é a apropriação indébita. Então, urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis. Furtar-se ao encantamento temporário. Que encantamento temporário é esse? Quando a pessoa começa a participar de reuniões mediúnicas, é natural o deslumbramento. Ela vê uma coisa maravilhosa, como se ela tivesse descoberto, e na verdade ela descobriu, um universo paralelo. Então ela fica de queixo caído, fica, nossa, olha, e acaba perdendo um pouco o foco, perdendo os pés no chão. Ela se esquece que aquilo tudo tem uma finalidade maior. Nós somos ferramentas nas mãos de Deus. Então não é simplesmente um fenômeno, que lindo, que bonito, que se faz. Não, tudo tem que ter um propósito. Então ele fala, né? Urge fugir da apropriação indébita no comércio com forças invisíveis, furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Que obsessão sutil e perversa? Veja bem, eu estou indo lá para trabalhar como médium. Como é que acontece a obsessão? Quando você não domina a ferramenta que você está utilizando, você se torna joguete de espíritos mal intencionados, tanto encarnados. Você pode pegar, infelizmente, um participante do grupo que não tem a melhor das intenções, que ele vise apenas suprir os próprios interesses, ou você pode também ser vítima de espíritos mal intencionados, desencarnados, que vão aparecer com uma aparência, né, como se fossem espíritos de luz querendo ajudar você, e na verdade eles estão lenta
mas continuamente plantando minhocas na sua cabeça, ideias equivocadas, pontos de vista para lá de questionáveis. Se você não se propuser a estudar mediunidade, procurar ter discernimento, fazer como Kardec disse, usar sempre o crivo da razão, né? Que razão é essa? O conhecimento que você tem do Espiritismo. E Kardec disse que é melhor você rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Se você ficar no deslumbre, ai, o irmão falou, que lindo, que maravilhoso, ele falou isso, falou aquilo, e tomar aquilo como verdade absoluta, você vai acabar caindo nas redes de um processo obsessivo, o qual vai ser muito difícil de ser resolvido. Aliás, existem outros vídeos no YouTube, tem o playlist Mediunidade, que vão falar sobre processo obsessivo. É bastante interessante, complementa o que a gente está vendo aqui. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados um dos outros pelos impositivos da vibração, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. Então, quando você entra numa cidade diferente, que é o mundo dos desencarnados, você não vai confiar cegamente, plenamente, no que o primeiro que aparecer disser para você. Você vai procurar entender quem é ele. Nós encarnados e os desencarnados, a única diferença é que nós temos corpo de carne, por enquanto, e eles não. Eles não são a suprema sabedoria, a suprema bondade, a inteligência. Isso aí a gente está falando de Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Não estou falando com Deus. Deus, o que ele disser, posso de olhos fechados. Se ele falar, pula nesse penhasco, pulo, porque ele sabe o que é melhor para mim. Agora, eu não posso fazer isso com o primeiro espírito que aparece na minha frente. Vou lá confiar sem ter discernimento, né? Vou entregar o volante, né, do carro que está sendo dirigido a 180 por hora na mão de um cara que não sabe dirigir, não vai dar certo. Então, a gente tem que saber, vivos e mortos, a única diferença é o corpo de carne. Não é porque passou para o lado de lá, que sabe de tudo, entende de tudo e tem uma compreensão e vai se transformar num oráculo. Eu pergunto, ele responde, Google, acabou. Não é assim, não é Google do plano espiritual. Tem que ter discernimento. Não julgueis que a morte da forma santifique o ser que a habitou. Aquela história, morreu, não virou santo, simplesmente morreu. Se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, também o doente rebelde é o mesmo enfermo se apenas troca de residência. Então tem um doente que não toma nada do remédio que é receitado, não faz os exames pedidos. Se ele muda de casa, ele continua sendo esse doente difícil, que não se permite ser tratado. Não é porque ele mudou de casa, né, que ele ficou bonzinho, vai fazer tudo o que é recomendado, seguir todas as recomendações do médico, não. Ele simplesmente está em outra casa. O espírito que desencarna não muda, não consegue adquirir qualidades que ele não tinha enquanto encarnado, né? O corpo físico representa apenas o vaso em uso durante algum tempo, e o vaso quebrado não significa redenção ou elevação do seu temporário possuidor. Recorremos a semelhante imagem para dizer-vos que o habitante da esfera, atualmente invisível aos vossos olhos, é um irmão nem sempre superior a vós outros nos círculos evolutivos. Desencarnação não expressa santificação. Os companheiros que vos antecedem no plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente.
os elétrons e os fótons que vos constituem a vestimenta física integram igualmente os nossos veículos de manifestação em outras características vibratórias. É necessário, portanto, atentardes para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas de vossa divindade potencial. Como eu falei, né? O espírito que desencarnou, ele não é o Google do além que eu pergunto, ele me responde. Nós temos dentro de nós a responsabilidade, a potencialidade de caminharmos até Deus. É só isso que é pedido de nós. Então, eu não preciso depender de outro para intermediar minha relação com Deus. Não, eu posso fazer isso diretamente. Através dos estudos, da dedicação, eu vou saber discernir o certo do errado. Vou saber se esse espírito está dando informações coerentes com os ensinamentos de Kardec ou não tem nada a ver. Então, no próximo vídeo, nós continuamos esse capítulo, que é a palestra de Alexandre. Compartilhem o vídeo, divulguem, comentem. A mensagem que traz esse livro, Missionários da Luz, é por demais importante. Quanto mais gente se apoderar dessa informação, o mundo se torna um pouquinho melhor. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Até a próxima, se Deus assim o permitir.